Olá, meu nome é Elisângela Miranda Minarski e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma técnica de melhoramento de levedura chamada de hibridização. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre essa técnica, eu vou fazer uma breve apresentação sobre a minha área de atuação. Eu sou formada em biologia e tenho mestrado em biologia geral aplicada, ambos pela Unesp. Fiz o doutorado em microbiologia agrícola pela Exalc USP, onde eu utilizei essa técnica de hibridização para poder fazer o melhoramento de levedura para fermentação de etanol de segunda geração. Depois eu fiz um pós-doutorado em engenharia de bioprocessos e biotecnologia pela Universidade Federal do Paraná. Atuei em dois projetos de pesquisa no Instituto Senai de Inovação de Biomassa aqui no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. E atualmente eu estou como pesquisadora visitante pela UFMS, também em Três Lagoas. Tá? Bom, mas sobre essa técnica que eu apliquei durante o meu doutorado, a gente pode fazer, na verdade, um melhoramento de leveduras de várias formas. Quando a gente vê essa imagem, aqui há alguns exemplos que a gente tem de melhoramento de levedura para poder conseguir obter uma levedura com a característica desejável. A gente tem as técnicas modernas, que inclui a tecnologia do DNA recombinante, onde a gente consegue inserir nessa levedura uma via, um gene que favoreça alguma característica para um processo fermentativo. Mas a gente também tem na própria indústria a pressão seletiva que vai fazer com que as leveduras que estão mais adaptadas àquele ambiente, elas se destaquem e aí a gente também consegue ter uma característica desejável para o nosso processo. Isso acontece tanto no processo industrial como também no meio ambiente. As leveduras que estão mais adaptadas, elas conseguem sobreviver àquele local. Mas também a gente tem as chamadas de técnicas clássicas. Por que clássicas? Porque ela não envolve uma alteração genética dessa levedura, né? Como no caso da tecnologia do DNA recombinante. Nesse caso, as técnicas clássicas, como o exemplo que a gente vai comentar hoje sobre a hibridização, ela simplesmente vai reproduzir o que aconteceria na natureza em laboratório. Então, a técnica de hibridização, ela pode ser dividida em cruzamento direto e cruzamento massal. A gente também tem a genome shuffling, que na verdade não seria uma técnica, mas uma adaptação da técnica de cruzamento direto e cruzamento massal, que a gente vai entender um pouquinho melhor mais para frente, tá? E como essa técnica ela vai estar reproduzindo o que acontece na natureza, se vocês vão procurar artigos sobre a técnica de hibridização, vocês vão encontrar muito artigos em processos fermentativos para a produção de bebidas alcoólicas, como, por exemplo, na produção de vinho, de cerveja. Por quê? Porque utilizar um organismo geneticamente modificado, né, utilizando a tecnologia do DNA recombinante, a gente tem toda uma regulamentação para poder permitir isso para consumo humano. Então, como a técnica de hibridização ela não envolve uma alteração genética, a gente não faz um organismo geneticamente modificado, por esse motivo ela é bastante aplicada para esse fim, tá? E como eu comentei com vocês, como ela reproduz o que acontece na natureza, a gente tem que entender como que é o processo reprodutivo das leveduras, tá? Para a gente relembrar, a levedura ela é um organismo eucariótico, ela pertence aos fungos e é amplamente utilizada em processos fermentativos porque ela tem uma característica de produzir etanol. Então, é bastante utilizada, como eu já comentei, para bebidas e também para etanol combustível. Quando essa levedura ela começa a se reproduzir, ocorre o processo de divisão nuclear, né? Isso acontece por meio de uma mitose onde é, forma essa protuberância aqui do, na parede, né, da levedura, até que quando termina esse processo de mitose, a gente tem a formação de dois núcleos e, consequentemente, a reconstituição aqui da parede da levedura, do broto. E quando esse broto ele chega em torno de 40% do tamanho da levedura, ele vai se desprender dessa célula e começa a se dividir normalmente também, tá? E uma curiosidade
é que toda vez que essa levedura ela se reproduz, a gente tem a formação da cicatriz do broto, né? Lógico que somente com microscópios de alta resolução a gente consegue ver essa cicatriz do broto e até consegue saber, então, quantas vezes essa levedura ela se multiplicou, ela se dividiu. É lógico que vai ter um número limitado, que geralmente é em torno de 9, quando acaba essa quantidade, essa levedura ela acaba não sendo mais viável, né? E essa levedura, ela pode se encontrar tanto no estado diploide, né, 2N, ou também no estado haploide, 1N. Essa forma de se reproduzir por meio de uma mitose, a gente fala que é o processo de reprodução assexuado. No entanto, algumas leveduras, elas também conseguem fazer o processo de reprodução sexuada, tá? Por exemplo, aqui a gente tem uma levedura diploide, tá? E aí essa levedura diploide, ela está se reproduzindo de forma assexuada normalmente. No entanto, o local onde ela se encontra, as condições acabam não ficando mais favoráveis. Por exemplo, tem uma redução na fonte de nitrogênio, na fonte de carbono, e essa levedura, ela, então, por esse desequilíbrio, ela pode acontecer um processo chamado de esporulação. Mas não são todas as leveduras que fazem esse processo de esporulação. Quando a levedura ela consegue esporular, ela sofre um processo chamado de meiose. Então, essa célula que é diploide aqui, ela vai ter, então, no seu interior, 4 haploides em volta de um asco. E esse asco, ele é bastante rígido, justamente para proteger esses haploides que estão no seu interior. Então, nesse momento, a levedura ela não consegue mais se reproduzir, ela fica, de uma forma não viável, tá? No entanto, se as condições começam a ficar favoráveis novamente, começa a ter a fonte de carboidrato, de nitrogênio para ela, esse asco, ele pode pegar, fazer, né, a separação desses haploides e ocorrer até uma digestão desse asco, e aí essa levedura ela vai novamente fazer o processo de reprodução assexuado. No entanto, como ela sofreu uma meiose, agora essa levedura ela é um haploide, tá? E uma característica importante que a gente tem que relembrar é que as leveduras, né, elas apresentam um tipo sexual chamado de mating type. Então, toda levedura diploide, ela é do tipo sexual A e alfa. Por isso que a gente tem aqui essa coloração diferente, né? Aqui é uma cor mais escura, que é a mais clara, representando essa forma, né, esse tipo sexual A e alfa. Então, quando ela esporulou aqui, ela deu aqui, como ela era diploide, nesse caso, ela esporula e ela vai dar origem a dois haploides do tipo alfa e dois haploides do tipo A, né? E esses haploides, eles podem fazer o processo de reprodução sexuada. No entanto, só acontece a reprodução assexuada entre os haploides de tipo sexual oposto, ou seja, pode ocorrer o cruzamento entre o haploide do tipo A com o tipo alfa. Nunca vai acontecer entre alfa e nunca entre A e A. E esses haploides, eles vão ter receptores para o tipo sexual oposto, também vão liberar feromônios para poder conseguir atrair esse haploide do tipo oposto para poder fazer o cruzamento. Então, quando acontece isso, eu vou mostrar imagens mais para frente para vocês, a célula realmente ela vai se esticando para poder conseguir alcançar essa célula do tipo oposto, e quando ela consegue ali se encontrar, a gente tem o processo de cruzamento entre as linhagens do tipo oposto, depois tem o processo de fusão celular e, por fim, a fusão nuclear, dando novamente uma origem de uma célula diploide, tá? E aí essa célula diploide ela vai entrar novamente no processo de reprodução assexuada. E se caso as condições fiquem desfavoráveis novamente, ela pode fazer novamente esse processo aqui de esporulação e reprodução sexuada, tá? Bom, e a técnica de hibridação é justamente a gente conseguir reproduzir essa parte de esporulação e cruzamento mais em laboratório. E lembrando,
que não são todas as leveduras que conseguem fazer esse processo de esporulação, tá? Bom, então, quando a gente quer testar, né, a gente quer fazer essa técnica de hibridização, a primeira coisa que eu preciso é saber se as leveduras que eu quero trabalhar, elas esporulam. Então, para isso, a gente faz um meio de cultivo pobre, a gente coloca acetato de potássio a 1%, que esse acetato de potássio ele vai fazer um processo de regulação gênica, permitindo, né, induzindo, na verdade, as leveduras a esporularem. E a rafinose também é uma fonte de carbono que vai ajudar nesse processo, tá? A gente pode fazer tanto no meio sólido como no meio líquido. Claro que no sólido a gente vai adicionar o agar. E aí a gente pega ali um pouquinho do nosso crescimento e faz uma estria, se for o caso do agar, né? E a gente vai deixar essa plaquinha em torno de 7 a 10 dias na estufa, e depois disso que a gente sabe se a nossa levedura ela consegue esporular ou não. Então vamos pensar numa hipótese que eu tenho duas leveduras, tá? E eu quero fazer um processo fermentativo para produção de cerveja. Mas a minha levedura A ela tem uma característica bastante importante que ela produz bastante etanol. Então, o teor alcoólico dela seria bastante alto na produção de cerveja. Mas ela não traz mais nenhuma característica, tá? Já a minha levedura B, ela produz muito pouco o etanol, né, o álcool. E ela tem uma característica que ela libera um aroma, um sabor muito atrativo, que seria interessante eu fazer uma cerveja utilizando isso. Então, eu posso querer fazer o quê? Um cruzamento entre essas duas linhagens para ver se eu consigo gerar um híbrido que tenha tanta característica que tem uma alta produção de etanol, como também a característica para poder fazer a liberação desse aroma, desse sabor, tá? Aí, então, a primeira coisa que eu preciso fazer é ver se essas duas leveduras elas esporulam. Então, eu vou lá, preparo o meu meio aqui com acetato e rafinose e faço estrias, né, em duas placas de cada uma dessas leveduras e deixo lá na estufa em torno de 7 a 10 dias. Passado esse período, se eu vou lá e olho a minha placa e tem crescimento, a gente vê a formação de colônias nessas placas, quer dizer que a minha levedura ela esporula. Então, eu vou conseguir fazer a técnica de hibridização com ela. Se não ocorresse o crescimento nessa placa, então a gente não conseguiria fazer esse cruzamento por meio da técnica de hibridização, tá? E se eu vou lá e pego um pouquinho dessa colônia e coloco no meu microscópio, o que eu vou ver? A gente vai ver uma estrutura semelhante a essa. Lógico que aqui é um microscópio de alta resolução, não é tão bonitinho assim como a gente vê, mas é o que a gente chama de tétrade, que é justamente o asco que eu comentei com vocês e os haploides no seu interior, tá? Então, é essa estrutura que a gente vê depois que essa levedura esporula, a gente tem a formação da tétrade com os quatro haploides. E como eu comentei com vocês, esse asco ele é bastante rígido, então, eu preciso também fazer, né, tirar esse asco da minha tétrade, né? Justamente quando a gente observa uma célula vegetativa, vocês podem ver que aqui é bem menos espesso do que uma célula esporulada. Então, para eu conseguir ter acesso a esses haploides dentro do interior do asco, eu preciso fazer um processo chamado de digestão deles, tá? E para isso, eu vou lá, pego um pouquinho dessa colônia que eu esporulei, e coloco, pode ser mesmo no Eppendorf, e adiciono um meio contendo tampão de micromanipulação, o beta-mercaptanol e uma enzima, que é uma liticase. A zimolase seria o nome comercial, que vai ajudar a fazer o rompimento aqui, a digestão desse asco, tá? Isso a gente faz em temperatura ambiente, coloca aqui, deixa em torno de 2 horas para poder ocorrer o processo de digestão desse asco. E aí, a partir desses dois processos de esporulação e de digestão do ascos, a gente pode fazer a técnica de hibridização. Ou a gente pode aplicar o cruzamento direto ou o cruzamento massal, ou ambos, né? E a gente agora vai entender como que a gente faz esses processos.
Pensando na primeira forma, né, que é o cruzamento direto, lembrando novamente ali das nossas duas leveduras, da produção de etanol e da produção do aroma, eu peguei essas duas leveduras, eu consegui fazer o processo de esporulação, eu fiz a digestão do ácido, e aí eu vou fazer o processo do cruzamento direto. Mas para eu fazer esse processo, eu preciso de um equipamento justamente para poder fazer o isolamento desses haploides. E é um microscópio que ele é adaptado, tá? Que a gente fala que é um micromanipulador. Local onde a gente colocaria a lâmina, a gente coloca uma placa de Petri, tá? E aqui, como vocês podem observar, tem uma haste que ela vem até aqui e na ponta dela vai ter uma agulha, uma fibra ótica, que é justamente isso daqui, tá? Que você consegue ir lá e pegar cada um desses haploides. Nesse micromanipulador, a gente também tem uma régua aqui e uma outra régua aqui, porque a gente precisa saber exatamente o local onde a gente colocou esses haploides para cada uma dessas tétrades, tá? Mas vamos ver um pouquinho melhor isso. Então, eu peguei ali aquele meu Empendorf contendo o meu meio de cultivo ali esporulado, fiz a digestão, pego um pouquinho daquela solução e coloco nessa placa, tá? Quando eu faço isso, eu vou encontrar nesse local várias tétrades, tá? Que é justamente o asco contendo os quatro haploides no seu interior. Então, aqui teria, pensando que essa a estria seria essa daqui. Aqui a gente teria várias, né, tétrades iguais a essa, né? E aí, como que eu faço esse processo? Que é chamado de dissecação das tétrades. Pensando que essa tétrade aqui está nesse local, e aí eu vejo na minha régua, como eu comentei com vocês que a gente tem uma régua aqui e uma régua aqui embaixo, vejo que aqui nessa régua eu estou na posição 25. E nessa régua aqui embaixo, a posição é 5. Então eu vou lá, pego o meu primeiro haploide, né, com o meu micromanipulador, com a minha agulha, vou lá e pego esse primeiro haploide e venho e coloco nessa posição, pensando que é a posição 20 na posição 5. Volto lá, pego a minha outro haploide, coloco na posição 15, 5. Pego o meu terceiro haploide, coloco na posição 10 e 5 e o meu último haploide na posição 5 e 5. E isso eu vou fazer sucessivamente para todas as minhas tétrades, o tanto que couber na minha placa, né? E por que que eu tenho que fazer isso, né? Dessa forma, porque eu preciso saber que esses quatro haploides, eles pertencem à mesma tétrade, tá? Para a gente ter certeza que todos eles são da mesma tétrade que a gente fez o processo de dissecação, tá? Bom, aí depois que eu fiz isso, peguei várias tétrades e fui fazendo, né, a secação dela, eu pego essa minha plaquinha e coloco na estufa. E no dia seguinte eu vou lá e observo um crescimento similar a esse, tá? Aí vocês podem me perguntar, por que que, como eu falei que eu faço a dissecação das tétrases, tem que colocar os quatro haploides aqui, porque nesse caso só tem três, nesse caso só tem um, tem algumas maiores, outras menores, por que que fica dessa forma? Quando a gente vai fazer esse processo de dissecação da tétrade, ele é bem trabalhoso, tá? Essa agulha para você conseguir pegar cada um desses haploides é bem complicado. Então, muitas vezes a gente acha que conseguiu pegar o haploide, colocou ele lá na posição, mas na verdade esse haploide caiu no meio do caminho, ou na hora que você colocou lá, depois ele caiu sozinho, e por esse motivo ele não cresceu aqui na placa. Mas também a gente tem a questão desse haploide ele não ser viável e, consequentemente, ele também não cresceu. E as diferenças de tamanhos a gente está relacionado ao vigor híbrido, né, eh, dessa célula, né? Então, algumas vão ter um menor vigor e outros mais. Por isso que a gente tem essas diferenças desse crescimento, tá? Bom, mas aí eu comentei com vocês o quê? Que todas as tétrades, a gente tem quatro haploides e dois são do tipo A e dois são do tipo alfa. E como eu vou saber aqui quais desses aqui são alfa e quais desses aqui são o tipo A? Para isso, a gente precisa ter no laboratório chamada de uma
célula testadora, que é uma célula que a gente sabe o tipo sexual dela, né? Um tipo sexual conhecido. Pensamos assim no caso que eu comprei a minha célula testadora, ela é do tipo A. Aí o que que eu preciso fazer? Eu cresço ela um pouquinho, venho, pego um pouquinho aqui dessa colônia, né? Coloco numa plaquinha ou num Empedorf, pego um pouquinho do crescimento da minha célula testadora e misturo e deixo ali em torno de 1 a 4 horas e vou observando no microscópio. Quando eu olho essa misturinha lá no microscópio, se eu vejo uma situação parecida com essa, né? Pensando aqui, a gente tem os dois haploides, aí vocês vão observando que eles vão se aproximando. Lembra que eu comentei com vocês que eles conseguem se esticar, né, para poder ali se aproximar devido à liberação dos feromônios, dos receptores ali da sua parede? Então ela vai, se encosta, ocorre a fusão da célula, depois ocorre o processo de fusão, né, da cariogamia, e por fim, a gente tem aqui a formação do nosso híbrido, que seria justamente o haploide aqui, com outro haploide do tipo oposto, e que deu origem a nosso híbrido, tá? Que seria essa imagem aqui um pouquinho mais fácil para a gente enxergar, né? O haploide vai ter a fusão aqui, dando origem ao nosso broto diploide. Quando forma essa estrutura, você olha no microscópio e vê essa estrutura, a gente fala que aconteceu o Shimu, que é esse desenho aqui que é bastante semelhante a esse processo. E aí quer dizer que aconteceu o quê? Que se aconteceu a fusão aqui e formou esse broto, a gente tem células do tipo oposto, né? Então, sim, a minha célula testadora ela é do tipo A e o meu primeiro haploide aqui, que eu fui testar para ver qual que era, e aconteceu isso, eu sei que ele é do tipo oposto. Eu sei que esse daqui é do tipo alfa. E aí, se eu pego o seguinte e faço o mesmo processo e acontece isso novamente, eu sei que ele é do tipo alfa também. Logo, eu nem precisaria testar esses dois, porque se eu já encontrei dois do tipo alfa, consequentemente, esses dois seriam do tipo A. E aí, não aconteceria, né, a formação desse TIMU. As células ficariam ali, elas iam começar a se reproduzir de forma assexuada, e iria ter a formação dos brotos e não dessa estrutura aqui, desse estimu, tá? Então, eu vou ter que fazer isso para cada um dos meus haploides, né? De todas as tétrades que eu preparei, vou ter que testar uma por uma para eu saber o tipo sexual de cada. E aí você já vai, né, guardando e marcando qual que é a tétrade, tétrade número um. Primeiro haploide é do tipo alfa. Aí eu falo alfa um. Minha tétrade um. Meu segundo é o alfa, então, o alfa 2. Minha tétrade um, o tipo A, A2, para a gente saber realmente, né, ali qual que é os haploides da mesma tétrade, tá? E aí, depois disso, a gente faz o processo de cruzamento direto entre os haploides que eu quero, que seria a mesma coisa, né? Eu tenho a minha placa aqui, agora eu sei quais são os tipos A e o tipo alfa dessa placa, também sei qual que é o tipo A e tipo alfa dessa placa referente a essa levedura, né? E essa referente a essa. Aí eu pego um pouquinho dessa colônia, pensando que essa daqui seria o tipo A, e essa daqui, o tipo alfa, faço o cruzamento, a misturinha de novo e vou ter a formação desse híbrido. E esse cruzamento aqui, você pode fazer o tanto que você quiser, tanto de tempo que você tiver, paciência, todo esse processo, você pode fazer. Quanto mais híbridos você gerar, maior será a chance de você conseguir uma levedura com a característica que você deseja. Porque é importante lembrar, não quer dizer que você fez um cruzamento que o seu híbrido vai ter a característica que você quer. Então, você vai ter que fazer uma seleção desses híbridos para ver se você conseguiu atingir o seu objetivo. E aí, geralmente, a gente faz um screen. No meu caso, a gente tinha um equipamento que fazia a leitura do crescimento dessas leveduras. A gente colocou um meio de cultivo, um substrato específico que a gente queria, que era de etanol de segunda geração. A gente colocava um hidrolisado para poder
ver quais leveduras iam conseguir crescer nesse hidrolisado. E colocou todos os híbridos para fazer esse teste. Os que tiveram melhor desempenho nesse crescimento aqui, aí a gente fazia uma fermentação completa dele para poder fazer as análises e verificar quais deles conseguiu, né, obter um desempenho melhor para esse processo, né, para esse processo fermentativo, no caso de produção de etanol de segunda geração, tá? Aqui eu deixei dois links que são vídeos, eles são um pouquinho longos, por isso que eu não coloquei para a gente assistir aqui, mas eles são bastante interessantes, que eles mostram a gente fazendo ali no microscópio essa técnica de cruzamento direto, fazer o processo de dissecação da tétrade. Então, quem tiver curiosidade, depois quiser entrar em contato para poder pegar ou dar um print na tela para poder ver esses vídeos, ele é bastante interessante. E aí vocês vão conseguir entender um pouco melhor todo esse processo, que é uma técnica bastante trabalhosa, tá? Bom, pensando nas vantagens e desvantagens do cruzamento direto, a principal vantagem é que aqui você vai ter já certeza que você fez o cruzamento entre dois haploides de células distintas, né? Nesse processo aqui a gente já sabe, tá? Porém, a desvantagem é o quê? É que é uma técnica cansativa, demorada e precisa de um micromanipulador, então ela acaba sendo um pouquinho mais cara, tá? Mas ela é bastante eficiente, a gente sempre acaba conseguindo uma levedura com a característica que a gente deseja, certo? Bom, e agora a gente tem o cruzamento massal, que vocês vão ver que é bem mais tranquilo do que o cruzamento direto. Pensando novamente ali nas nossas duas leveduras, tá? Aqui a produção de etanol, aqui a produção de aroma. É a mesma coisa, a gente fez o processo de esporulação, fez a digestão de asco, mas nesse caso, a gente pega aquele Empendorf que a gente fez a dissecação do asco e já, né, dá uma centrifugada para tirar aquele meio e pega essa colônia e coloca já no meio de cultivo. Pega tanto da levedura de etanol como na levedura de aroma e coloca dentro desse frasco. E aí a gente deixa num shaker. Por que que a gente faz isso? Para justamente fazer ali uma agitação e permitir ocorrer um cruzamento aleatório. Porque se vocês olharem aqueles vídeos que eu mandei, quando a gente faz a dissecação da tétrade, as quatro ficam ali juntas, tá? E aí, quando o meio fica favorável, ela vai ter tendência a fazer o cruzamento entre os haploides ali dentro mesmo, né, entre elas mesmo. Então, quando a gente faz uma agitação, tem uma tendência a fazer uma separação. Geralmente a gente pode utilizar também até um sonicador, uma corrente elétrica para ajudar a fazer a separação desses haploides, para permitir que ocorra um cruzamento entre os haploides das células diferentes do que somente entre a mesma célula, tá? Depois que faz esse processo, aí é a mesma situação. A gente tem o híbrido gerado e a gente faz um crescimento desses híbridos na placa e a gente vai ter vários híbridos aqui. Mas nesse caso, a gente não vai saber se esse híbrido ele foi oriundo de um cruzamento das haploides diferentes, né, das leveduras diferentes, ou entre os haploides da mesma levedura. E aqui é a mesma situação, a gente vai ter vários, e quanto mais você pegar, maior a chance de você conseguir uma, um híbrido com a característica que você quer. Aí a gente faz um screen novamente e depois uma fermentação completa para ver se você conseguiu atingir o seu objetivo, tá? É, Aqui no caso, além das duas leveduras que eu estou dando como exemplo para vocês, nesse caso a gente pode usar várias leveduras, né? A gente faz a esporulação, a dissecação da testa e coloca ali tanta levedura que você quiser. Então, tem uma chance maior ali de ter várias leveduras ao mesmo tempo fazendo esse processo, de cruzamento. Então, a vantagem do cruzamento massal é justamente esse. É uma técnica que vai ser bem mais rápida do que o cruzamento direto. No entanto, aqui a gente não vai saber se ocorreu o cruzamento entre os haploides da mesma levedura ou de linhagens diferentes, tá? Nesse momento, é lógico que com o avanço que a gente tem hoje, esses híbridos, no fim, a gente pode fazer um sequenciamento, alguma coisa assim, e saber isso.
mas nesse momento a gente não consegue saber, tá? E o que eu comentei com vocês do genoma enxofre, o que que seria, tá? Seria fazer todo esse processo aqui, mas na hora que a gente chega aqui e tem os híbridos gerados, ao invés de a gente já fazer o screen, a gente pega esses híbridos e faz de novo o processo de esporulação, de dissecação das tétrades e cruzamento novamente. E isso vai repetindo tantas de vezes que você quiser. É justamente para ter ali uma mistura de genoma, tá? E também pode fazer isso com o cruzamento direto. Quando você obteve o híbrido, você vai lá de novo, esporula ele e vai fazer a dissecação de tétrade novamente e obter, né? Depois testar para você ver se aconteceu a formação de um híbrido com a característica que você deseja, tá? Não, por isso que a gente não considera uma técnica. Ela vai reproduzir isso aqui várias vezes, certo? Bom, é, agora, eu só quero mostrar para vocês uma aplicação que a gente fez dessa técnica de hibridização que deu origem a esse artigo que foi publicado ano passado, que a gente utilizou tanto a técnica de cruzamento direto como a de cruzamento massal em Saccharomyces cerevisiae para a produção de um substrato que ele era constituído de melaço e hidrolisado, que seria o melaço oriundo da produção de etanol de primeira geração e o hidrolisado oriundo da produção de etanol de segunda geração, tá? E eu vou explicar por que que a gente sugeriu esse tipo de substrato, tá? Então, pensando na produção de etanol de primeira geração, a gente tem, como na maior parte, né, das usinas aqui do país, a cana-de-açúcar como matéria-prima. Aí essa cana-de-açúcar chega, ela é moída, onde a gente vai ter a separação do bagaço e ali do caldo. Esse caldo é clarificado e ele é utilizado para produção de açúcar. E um subproduto da produção de açúcar, o melaço, que a gente geralmente utiliza aqui para fazer o processo de fermentação, tá? Então, nessa fermentação, a gente tem nas dornas, provavelmente vocês já devem ter passado por alguma usina, viram essa estrutura, ela é muito grande. E nessa dorna, a gente adiciona as leveduras, né? Geralmente 10% do volume dessa dorna é de levedura, e adiciona o nosso melaço em torno de 18 a 25% de ART. ART são açúcares redutores totais, que são os açúcares que a levedura consegue converter em etanol. Então, depois que faz esse processo aqui de fermentação, né, desse melaço que é adicionado aos poucos para não ocorrer o processo de estresse osmótico na célula de levedura, acabou o processo, a gente tem que fazer uma centrifugação, que é justamente para a gente separar a levedura desse meio, né, que no caso, depois que acaba o processo fermentativo, a gente chama de vinho. Então, faz essa centrifugação para poder separar, e aí, no caso, a gente vai obter o vinho delevurado, né? O vinho sem levedura. E esse vinho que é feito o processo de destilação e a produção de etanol combustível. Essa levedura, ela vai fazer um processo de tratamento, que a gente chama de pé de cuba, onde a gente coloca num ácido, um pH em torno de 1,5, 2, e fica em torno de 1 a 2 horas nesse processo. Isso é feito justamente para poder eliminar esses contaminantes, como bactérias que acabam competindo com a levedura, né, no consumo desse açúcar. E aí, depois que acaba esse período, essa própria levedura que vem e volta para a torna e novo processo de fermentação começa a ocorrer. E isso vai sendo feito sucessivamente. Então, a gente chama esse processo de fermentação com reciclo de célula, que é utilizado em boa parte das usinas aqui do país, tá? Esse processo, ele é bem estabelecido, em relação ao conhecimento da técnica, aos funcionários que trabalham nessas usinas, então ele é bastante aplicado aqui no país, tá? Por outro lado, com a questão da parte de sustentabilidade, novos processos foram sendo desenvolvidos, e um deles foi a utilizar a biomassa lignocelulósica para poder também fazer a produção desse etanol. Foi observado que essa biomassa ela também poderia gerar um aumento na produção de etanol combustível. Então, nesse caso, que a gente chama de produção de etanol de segunda geração, o que a gente vai utilizar seria o bagaço ou outro tipo de biomassa, pode ser a palha,
da cana, palha do milho, a árvore, casca de eucalipto, o que seja, qualquer tipo de biomassa lignocelulósica. Aí a gente, para poder fazer esse processo, vai precisar de mais duas etapas, que é o processo chamado de pré-tratamento, porque a levedura ela já não vai conseguir ali na presença daquela biomassa já fazer o processo de fermentação. Então é feito primeiro um pré-tratamento e depois uma hidrólise, e aí sim a gente tem o processo de fermentação e depois o processo de destilação e produção do etanol combustível, tá? E daqui que a gente tem o chamado de hidrolisado. Então, quando a gente termina a etapa de hidrólise, esse hidrolisado que é utilizado para poder fazer o processo de fermentação. Então, porque isso que esse substrato que a gente propôs, ele era constituído de melaço, que é oriundo da primeira geração, e o hidrolisado, que é oriundo da segunda geração. Tá? A biomassa lignocelulósica ela é constituída principalmente por celulose, hemicelulose e lignina. Essa variação aqui, ela ocorre dependendo do tipo de biomassa que você vai trabalhar, tá? E a celulose e a hemicelulose que contém os açúcares que permitem fazer o processo de fermentação. No entanto, como vocês podem observar nessa imagem, a estrutura ela é bastante complexa. E aí a gente não consegue ter, né? Na verdade, a levedura não consegue fazer o processo de fermentação dessa forma. E por isso que é feito o pré-tratamento. O pré-tratamento tem diversas formas que podem ser feitas, né? A gente tem o pré-tratamento alcalino, explosão a vapor, entre outros. E quando a gente faz isso, essa estrutura aqui, ela se rompe e aí fica mais fácil, mais acessível a levedura, principalmente a hemicelulose e celulose que contém os açúcares. No entanto, independente do processo de pré-tratamento que você faz, ocorre a formação de compostos tóxicos, como o hidroximetilfurfural, o furfural, o ácido levonúrico, o ácido fórmico, o ácido acético, que eles são altamente prejudiciais para a levedura. Então, ela faz que a viabilidade dela caia muito e ela não consiga ficar viável por muito tempo nesse meio de cultivo. Então, por isso que um dos gargalos na produção de etanol de segunda geração é justamente o processo de pré-tratamento. Existe bastante estudos nessa área para poder tentar fazer um pré-tratamento que libere menor quantidade desses inibidores. E ainda assim, em consequência da estrutura dessa celulose e hemicelulose, a levedura também não consegue fazer esse processo de fermentação. E por isso que ocorre o processo de hidrólise, para poder fazer a quebra dessas glicoses, né, e desses açúcares, que a hemicelulose ela é constituída por xilose, é, glicose também, arabinose, entre outros. E aí a hidrólise acaba deixando esses açúcares de uma forma mais fácil para a levedura consumir. Tá? E a hidrólise também é um processo caro, a gente tem a hidrólise enzimática, que é a mais cara, tem a hidrólise ácida, mas aí vai ter também a formação desses compostos tóxicos. Então, aqui também é um outro gargalo na produção, onde tem bastante estudos para poder fazer o processo de hidrólise se tornar mais barato, né, mais viável. E a outra questão é a gente conseguir melhorar leveduras que consigam fermentar na presença desses compostos tóxicos, né? Se a gente consegue uma levedura mais adaptada e que tenha um alto rendimento, também é bastante importante. Então, por isso que nesse estudo a gente propôs esse substrato constituído de hidrolisado e melaço, justamente para poder ter uma diluição desses inibidores ali junto com o melaço. E como eu comentei com vocês que a produção de etanol de primeira geração ela é bastante consolidada no país, você adaptar, utilizar todos os equipamentos e só adaptar esse processo de pré-tratamento e hidrólise seria muito mais viável do que você fazer uma usina nova só para esse fim. Então, por isso que a gente propôs esse substrato constituído de melaço e hidrolisado, tá? Bom, então para isso, a gente pegou 600 leveduras que foram isoladas de várias usinas no país, todas Saccharomyces cerevisiae, tá? Que a Saccharomyces cerevisiae, embora ela não consiga utilizar o açúcar xilose presente ali na hemicelulose, mas ela é uma das leveduras mais adaptadas ao processo fermentativo, né, do que você pegar uma levedura que faça esse processo, mas ela não aguenta esse processo de reciclo celular, não tem um alto rendimento.
Então, por isso que a gente pegou essas leveduras Saccharomyces cerevisiae e a gente fez um screen dessas 600 naquele equipamento que vai fazendo a leitura a cada 2 horas. Esse substrato estava constituído desse miláceo hidrolisado e no fim a gente teve 40 leveduras que teve um melhor desempenho na presença desse substrato. Então, dessas 40 leveduras, a gente fez um processo de fermentação. Nesse caso, a gente fez o reciclo celular, né? E em torno de 7 ciclos. E a gente avaliou a viabilidade, a produção de etanol, a trealose e glicogênio. Trealose e glicogênio são os açúcares de reserva da levedura. E se esses açúcares eles estão altos no interior dela, quer dizer que ela está bem para aquele processo. Ela consegue manter a produção de etanol alta, mesmo com a sua viabilidade caindo. E dessas 40 que a gente fez esse processo, a gente conseguiu 7 leveduras que tiveram um melhor resultado em comparação, principalmente com a nossa levedura referência, que aqui a gente colocou a Santandélia, tá? Então, como vocês podem observar, aqui a gente tem duas leveduras, né, com maior destaque em relação à viabilidade, tá? Tem outros dados nos artigos, mas se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. Mas eu coloquei só a viabilidade para não ficar tão longo, tá? Então, essa daqui, ela era bem viável, ela estava com a maior viabilidade em comparação às outras, e essa daqui também, embora ela já não tenha uma diferença significativa dessa daqui, por exemplo, mas quando a gente olha o nível de carboidrato, ela tem um alto nível de carboidrato, então quer dizer que ela estava bem para esse processo fermentativo. E essa outra que estava com a viabilidade alta, ela também tinha um pouco mais, embora não era diferente dessas outras, mas como a viabilidade dela estava bem alta, a gente resolveu pegar essas duas para poder fazer o processo de hibridização. Então, essas duas leveduras, a gente fez tanto o processo de cruzamento direto como o cruzamento massal. Daqui, a gente obteve 35 híbridos, desse a gente conseguiu 115. E aí, todos eles a gente fez um screen, né? Chegando aqui em 7 híbridos que a gente fez o processo fermentativo completo, nesse caso, fazendo reciclo celular e até mesmo pé de cuba. E aqui um detalhe, a gente colocou um meio de cultivo com maior quantidade dos inibidores, então ele estava num meio mais estressante ainda. E aí a gente também fez todas essas análises. E aí a gente colocou, nesse caso, como referência as duas leveduras que a gente utilizou para fazer o processo de hibridização, tá? Como referências parentais. E a gente pode observar aqui 3 leveduras, né? Principalmente essas duas que se destacaram, em relação às parentais. E ambas, elas foram oriundas aqui do cruzamento direto, né? Essas daqui, as 4 primeiras são do cruzamento massal e as 3 últimas do cruzamento direto. E quando a gente olha o nível de reserva delas, também está bastante alto. Então, desse processo de hibridação, a gente concluiu que essas 3 leveduras, oriunda do cruzamento direto, elas estavam mais adaptadas para esse substrato, tá? E aí, uma sugestão foi, como essa levedura ela não consome, não consegue metabolizar, né, a xilose, inserir uma via de para ela conseguir metabolizar a xilose, para aumentar ainda a produção de etanol, tá? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para poder fazer o preparo dessa apresentação e muito obrigada pela atenção de todos. Caso alguém tenha uma dúvida, quer entrar em contato para a gente conversar, eu explicar um pouquinho melhor da técnica, ou passar os vídeos que comentei com vocês, ou tirar alguma dúvida que ficou nessa apresentação, o meu e-mail, elisangela.miranda@ufms.br. É só mandar um e-mail, entrar em contato ou me adicionar também no Instagram, que a gente pode conversar um pouquinho melhor, certo? Muito obrigada pela atenção e espero que vocês tenham gostado dessa técnica.